Leninha, dia zero, hoje é um dia especial. A gente está começando o nosso primeiro episódio do Tô de Alta. É um podcast, por enquanto, mas uma história que nasceu tem um tempo já, que a gente conversa sobre isso, né? É um dia especial, a gente está com uma convidada super especial para esse dia, que representa tudo isso, né? Eu acredito que a gente vai contar histórias legais aqui hoje. A gente vai conversar bastante e a gente vai aprender muito, né? Sempre, né, Edu? Você é um grande parceiro. Acho que quando a gente tá junto, a gente inventa um monte de coisa. E que bom que esse aqui tá super. Agora ele tá concreto, de fato, acontecendo. Meu nome é Leninha. Essa ideia nasceu do relacionar que eu tenho com o Edu, do trabalho que a gente faz junto. Eu sou basicamente dentista, pra gente não extrapolar muita coisa. E o Edu cuida da minha parte de publicidade. E eu, Edu, a gente tem assuntos tão bacanas e tem tanta coisa para mostrar da saúde. Vamos chamar a gente bacana e contar essa história do por trás do profissional. O que tem por trás do doutor? E o nome o Edu ficou inspirado, esse nome é dele, tô de alta, mas é porque na verdade acho que eu que tô de alta, ele não acha que tá de alta ainda. Eu acho que hoje nós todos estamos de alta, né? Inclusive a doutora. Não, a doutora, assim, sabe o que eu fiquei pensando na doutora? Porque a princípio, assim, vocês não sabem a especialidade dela, vocês vão ter que descobrir, porque a especialidade a gente quer saber da pessoa, depois a especialidade vem, é tipo um plus. Mas essa doutora, eu fiquei pensando, quando ela dá alta, você já pensou que quando ela dá alta, o trem... Não é um momento delicado. A alta dela é um momento delicado. Então nós vamos começar pedindo para ela, Isadora, uma pessoa que assim, você falou agora que você tá aqui, que eu sei que é uma vida super soberbada, que é porque o seu santo bateu com o meu, e de fato o meu também bateu com o seu. Eu ficaria horas conversando com você, trouxe da árvore para cá, e acho que a gente tem... Eu adoro te escutar, acho que você é uma comunicadora nata, eu adoro suas histórias. Então já começa com uma história, para o povo tentar identificar o que você faz da vida. Primeiro é um prazer, né? A minha jornada é bem intensa. Começo o dia inteiro, né, no batente. Eu lembro que uma vez uma amiga falou pra mim assim: você tem que ter um horário pra você. Eu falei, engraçado, se fosse um parente passando mal, você me liga sábado, domingo, feriado. Aí ela parou e falou, não, você não pode ter nenhum horário para você. Realmente, mas é um privilégio, né? Eu já falei isso outras vezes, é um privilégio a gente ganhar a vida, pagar as contas fazendo o que a gente gosta, né? Não é todo mundo tem esse privilégio. Eu acho que quando eu olho para trás, eu percebo que a minha profissão, eu já fui encontrando ela lá na minha adolescência, na minha fase bem de formação. E aí depois eu vou contar que realmente tem trabalho falando que isso é uma verdade. Mas então, minha história... Ixi, eu tenho várias, né? Minhas histórias são diversas. E divertidas. São demais, ou são divertidas demais, ou são tristes, e aí eu sento e choro junto, eu sou assim o tempo todo. Mas eu acho que eu gosto de histórias inspiradoras, e no meu consultório eu tenho gente inspiradora o tempo inteiro, né? Acho que uma história que eu gosto, né? Uma das pacientes que eu tenho muito carinho, que a gente sente, conversa sobre a vida de saúde, mas aí também a gente troca livros, novelas não mais, né? Agora são seriados. Então, e aí eu fico tomando as anotações, ela me leva livro. É uma paciente que hoje ela tem 84, 5 anos, acabou de chegar de uma viagem com a neta para ver a aurora boreal. Imagina quantas horas, né, de voo, ela e a neta. Então é uma experiência que eu tenho certeza que foi perfeita para a neta, porque é um momento você vivenciar com sua avó um lugar tão interessante, e para ela também tem um significado. E ela sempre me fala que ela vai continuar viajando, e toda vez que ela senta no meu consultório eu pergunto, é a próxima, onde que é? Enquanto ela der conta de
carregar a mala dela e colocar a mala e tirar da esteira. Legal. Então, eu acho que ela tem uma boa baliza. Uhum. E ela conta uma história que ela fez uma viagem para Santiago de Compostela, num dos trechos bem compridos, aqueles, porque tem vários, né? Uhum. E foi ela e uma amiga, a personal, que foram fazer todo o preparo para dar conta da viagem. Foi um mês, né, caminhando. E durante o preparo, a personal fazia várias gracinhas assim. Não, porque aí quando a senhora não der conta, a senhora vai de ônibus e eu vou andando e a gente encontra na próxima cidade. E o fato é que essa personal, no começo da viagem, faz uma fratura de estresse e não deu conta mais de caminhar. Ou seja, Ou quem ia seja, carregar foi carregado. e ela fez o caminho sozinha, conhecendo várias pessoas, né? E encontrava a personal nas paradas. Então você vê, quem era para ser o problema, Foi a acabou, foi a solução, e a outra que tinha todo um preparo. Então, outra coisa que eu vejo todo dia no meu consultório. O mundo é redondo, né? Às vezes você tem tudo planejado de um jeito e não sai nada daquele jeito. Então a gente tem que ter cuidado até nas programações, porque frustração também adoece. Eu adorei essa senhora. Eu também. Vamos Eu me chamar ela para tomar um bolo, comer um prato de bolo. árvore, pra árvore. Ela vai ter várias Deve ter muita história, hein? histórias. Não, assim, a consulta. Aliás, como ela tem inúmeros pacientes que eu já coloco lá. Foi para tal lugar, pergunta. Dicas, né? Porque eu gosto de saber, eu também adoro. Eu falo que eu trabalho para viajar. Coitado do meu marido. Mas ele gosta também de te acompanhar. É porque profissional liberal é mais difícil, né? A gente tem uma limitação, né? Mas não deixa de ser uma coisa boa, né? E eu tenho filhos pequenos, então você cria memórias. Meus filhos amam, meus filhos agora eles já estão na idade que eles fazem um roteiro, então cada um. Aí meu menino né? joga futebol. Então o roteiro dele só tem estádios de Todos os futebol. estádios, de todos os lugares. Mas essa é uma paciente inspiradora. E que cuida da saúde para continuar Viajando. viajando. É uma Você motivação, contou de uma né? característica importante que eu acho que justifica. Talvez se eu pegasse eu te perguntar assim, o que justifica para você, se você pudesse escolher uma característica dela, e a gente conversou sobre isso antes, inclusive das Blue Zones, né? Qual é a característica que você acha que mais sustenta essa mulher assim? Assim, já tem inúmeros trabalhos mostrando que a gente tem os pilares de um bom envelhecimento, né? E um dos pilares que foi muito tempo muito negligenciado e que ficou muito em evidência na Blue Zones, né, naquele documentário sobre os centenários, foi a questão do suporte social, da saúde social, que vem à tona nos últimos tempos, principalmente após Covid, onde ficou muito evidente o tanto que essa faixa etária dos idosos, né, ficou marginalizada. No Covid, todo mundo teve medo, então essa questão da solidão, né, tomou uma repercussão mundial. Você vê, a Inglaterra tem um Ministério da Solidão. Sério? Que legal. Então, assim, porque isso é um problema, né? E aí, uma coisa que eu acho que é fundamental, que é um outro motivador, né, dessa minha paciente, é a saúde social. Ela tem amiga para ir para a praia, amiga para ir para a Europa, amiga para beber vinho no dia de lua cheia na sacada da casa dela, entendeu? Tem amiga do café da manhã, amiga de tomar o chá da tarde. Não sei se essa acho que ela é capaz de ter até uma amiga do baralho, que é uma coisa saudável. Sim, super saudável. Então, assim, eu acho que esse suporte social que tem ficado cada vez mais difícil, porque ela tem um filho que mora em outra cidade. Os netos também não moram aqui em Goiânia. Então,
Se ela fosse depender disso, ela estava perdida. E ela se organizou com outro vínculo social, né? Que é o que eu falo muito para meus pacientes. Você não precisa de ter o vínculo da sua família sempre. Você pode ter o vínculo da sua igreja, do seu bairro, da sua academia, né? E isso são formas, né? Eu falo, atividade física. O que a gente vê que tem melhor impacto é exercício de força, né? Mas não tem lugar melhor para socializar do que uma hidroginástica. É bom, né? Né? O músculo que mais movimenta a língua ali, gente, é fantástico. Então, eu acho que isso é uma forma de agregar. E os trabalhos mostram que manter uma boa saúde social é bom para o seu cérebro. Então, é uma forma de você prevenir quadros demenciais. É bom para o seu processo de recuperação, então diminui tempo de hospitalização, diminui tempo de doença, então tem uma repercussão direta no seu desempenho físico, então não tem nada, e você fica feliz, né? E você sabe que você falou uma coisa aí, e me veio outro medo, que eu acho que é um dos grandes medos das pessoas idosas, que é o da família de ser um peso. Quando você tem uma rede de relacionamentos, às vezes outras pessoas te chacoalham, tipo assim, não precisa ser só, não sou um peso só para eles, eu me viro de outra forma. Então, acho que isso acaba tirando esse peso quando você tem grupos. Claro. Porque eu acho que isso é um outro medo, né? Vão ter que cuidar de mim, eu sou um fardo. Então, eu acho que E isso você precisa também estar aberto, porque ninguém vai na sua porta Não. bater lá e falar, olha, tem uma um esforço, senhora né? aqui que tá precisando. Não, você vai lá para a igreja e fala, olha, não tem um grupo de idosos, ou não tem um... Aí eu falo, vai você dar costura. Ah, eu não sei costurar. Faz o saco de embrulho de presente, entendeu? Você não precisa de ter uma habilidade, desenvolve, né? Vai fazer aula de pintura. Eu tenho uma amiga, inclusive, que eu critico ela, que ela já tá fazendo aula de pintura em porcelana. Com 70 ela vai aprender o quê? Porcelana, com 70 Entendeu? A gente precisa de ter até grupos de arte, de trabalho manual. Ah, não gosto de trabalho manual, vou fazer teatro. Vai fazer clube do livro. Tem muita coisa. Pois é, mas tem e não tem. Porque não é tão fácil também você encontrar. Se você não é amigo da Leninha, você não é convidada pro clube do livro. Gente, todos Ela não me convidados. chama. Ninguém. Você a chamou? Também não me chamou, Edu. Eu fui de E tabela. Na verdade, eu tô você lá como foi? cota. Eu Cota? participo como Que cota, porque eu sou o único homem. Aí. Ah, então eu não posso. Eu nem essa cota. Tem cota de gordinho, que agora a cota tá na moda. Ridícula. Deixa eu te falar uma coisa. Esse negócio do Clube do Livro, eu queria abrir um parênteses, assim. Que tem uma pessoa que ela tem mais de 70. E eu adoro as pontuações dela. E ela falou que sábado era difícil para ela. E eu respeitei, porque eu sou a pessoa que carrega. E a pessoa fica com dificuldade de falar não. Porque eu falo, não, mas você tem que ir. Porque, tipo assim, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E aí ela falou assim pra mim, um dia a gente tomou um café, que eu tive um momentinho no consultório, vou tomar um café, que eu adoro conversar com ela. E ela falou assim, bora. Aí ela falou assim, por que você parou de me chamar pro Clube do Livro? Eu falei, porque eu tava te invadindo, você falou que não podia, e eu parei. Ela falou assim, mas você acha que minhas pontuações são interessantes? Eu falei, você faz muita falta. Eu achei bonitinha, assim. Ela falou assim, não, então eu quero ir. E ela foi, eu falei assim, ó, só que a gente tem que tomar cuidado, porque com o passar dos anos, a gente perde o filtro. Então, às vezes, você dá diagnóstico. Ela é muito boa pra falar. Só que, assim, tem gente que não quer escutar aquilo ali naquela hora. Aí ela tava tão bacana. Ela tava assim, que ela é... Eu adoro a sabedoria. A sabedoria para mim são sábios. Então, assim, ter essas pessoas no meio da gente, para mim, é fantástico. E aí ela voltou e eu falei assim, você nunca mais sai. E todo mundo ela fez falta. Então, foi o movimento dela. Por que você parou de me chamar? Então, a gente precisa fazer um movimento. Não tem como. Mas esses espaços, eles não são tão comuns, né? Assim, se você for pensar, principalmente para uma classe social um pouco mais elitizada, porque talvez em alguns projetos sociais de prefeitura, de estado mesmo, você tem o dia da dança,
né? Mas se você for pegar um grupo maior, aqui em Goiânia tem um lugar que eu sei que dá para ir na sexta-feira dançar. Mas aí elas também ficam... Também as pessoas preocupam, né, depois de uma certa idade, o que o povo vai Com a pensar? imagem, né? Gente, vai pensar que você tá feliz, maravilhosa, sorridente, querendo gastar energia e melhorar o equilíbrio, porque dançar é isso. Tem exercício melhor? E vai que acontece um namoro. Mas nem precisa. Mas se acontecer... Não, e tá tudo certo. Mas assim, a chance é baixa, porque nós estamos morando em Goiânia. Mas é O Edu é cota lá no grupo do Clube do Livro, né? Ô, Cota, direcione-nos. É o Eu seguinte, quero ir pro outro lugar. eu acho que não tem uma pessoa que vai assistir que ainda não descobriu qual que é a especialidade. O Edu que tá gravando já deve saber também. Sabe, Edu? Mas assim... Não, ó, ele não sabe, Ele não então sabe, continua. Mas assim, tiveram muitas pistas sobre a especialidade, eu acho que é bem óbvio. Mas o que é bom, tá tudo certo. E uma coisa que eu achei importante é que assim, se socializar é bom, nós estamos no caminho certo, né? Porque afinal de contas nós estamos aqui para isso, né? Socializando. Sem dúvida. Então nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá super sociável. Então, para dar mais um passo e avançar, lá no seu consultório tem uma plaquinha escrito lá. E tá escrito o que lá na plaquinha? Qual é o nome e qual é a especialidade? No Conta meu, pra gente. Eu sou E pior que no meu consultório não tem plaquinha, tá escrito consultório 6. Ou 5, talvez. Meu nome é Isadora Crozara, eu sou médica com formação em clínica médica, geriatria e cuidado paliativo. Foi difícil descobrir isso? Não, você estava escancarada. Gente, mas idoso. Vai ser piada. Não quero ser famosa, mas deixa Todo mundo já sabia. Super famosa e agregadora. Mas idoso, qualquer um pode atender. Aliás, é o que mais tem. Hoje, eu dando aula, eu falo para os meninos, quem aqui acha que não vai atender idoso? Vou fazer pediatria. Não tem idoso na sua família, bem? Não, porque a hora que você forma, você virou o doutor da família. Se o doutor der uma receita, eles te ligam para saber se pode, porque você é a neta que formou. Então, assim, e a maioria das especialidades hoje, ela é cheia de idoso, né? E o idoso tem uma questão de confiar, né? Em família, né? Então, assim, se tem alguém na família próxima, ele vai querer perguntar mesmo, porque é a pessoa de confiança ali pra... E assim, nós estamos numa fase muito delicada da saúde, onde a comunicação não está tão boa, né? Informação de qualidade não está tão disponível. É isso que, né? Às vezes, quando eu penso, eu vou me aventurar num meio de divulgação, é só com esse propósito, porque eu acho que a qualidade da informação está muito ruim. E ela chega todo dia agredindo esse paciente, que é uma agressão, aquela qualidade péssima, uma desinformação, um tanto de mito e, né, todo mundo com uma fórmula mágica. Gente, se tivesse fórmula mágica para envelhecer bem, eu tava usando. Eu não sou tão boba assim. Né? Se tivesse jeito de ficar forte, sem ser malhando e comendo direito, eu tava lá. Mas assim, tudo que é muito milagroso tem um preço alto, né? Então... Exemplos. Hoje tem um culto de excesso de uso de hormônio, que aumenta o risco de eventos trombembólicos, então posso ter AVC, posso ter trombose. Então a gente precisa de ter cuidado. O excesso na vida faz mal. Né? A gente precisa, não adianta, Leninha, o excesso no café, na malhação, atleta de alto rendimento. Não é saudável. Não é saudável, ele tem um tanto de prejuízo para o corpo. Então, assim, os excessos, acho que tudo que é feito em excesso, a gente precisa de ter um olhar. Mas eu acho que no consultório é bom porque, apesar de não ter o nome da doutora na plaquinha, eu tento comunicar, informar. Eu falo que o meu consultório eu não faço consulta, eu faço educação continuada. A gente abre uma empresa
que o dono da empresa é o meu paciente. Eu sou uma gestora, eu sou uma gerente. Eu vou dar as dicas baseado no que ele me traz e o que eu acho que vão ser. Então, se eu acredito que ele tem uma expectativa de vida de mais 30 anos. Em 30 anos dá tempo de. O Edu, por exemplo, em 30 anos. Dá tempo de ter uma série de problemas se eu não mudo meu estilo de vida. Então, se eu sou sedentária, eu preciso de mudar, porque o meu problema não é que eu vou morrer, porque morrer vamos todos nós. É aquilo que você falou, eu não vou levantar do vaso sanitário. E aí isso vai trazer sofrimento para o meu paciente. Então, acho que a gente precisa, esse movimento que vocês fazem é bem legal para esse público. E esse é um baita motivador, né? Eu acho, assim. O morrer? Não. Mas eu acho que o morrer lembrar que você vai morrer também, pode um baita ser. motivador. É só um jeito inverso, mas Vou enfim. explicar por quê. Explica por quê, e aí depois eu quero dar uns 3 passos só para trás pra gente entender um pouquinho da jornadinha dela. Não, volta então. Da Isadora pequenininha, de onde que ela foi. Ela tava falando pra gente que parece que ela meio que sempre achou que era isso que ela ia fazer, né, e tal. Eu queria amarrar esse fiozinho, assim, de como você entrou na medicina, para escolher essa especialização, como você buscou. Você falou até de estudo que tem, mas deixa eu só fechar, assim, uma coisa que, pra gente não ficar em aberto, é que pra mim, assim, todo excesso esconde uma falta. Então, a gente tá no mundo de excessos e de faltas. Então, isso é uma coisa. Então, eu acho que quando você se posiciona, é uma luta que eu tenho, que é o silêncio dos bons, que tá cheio de notícia ruim. Então, pelo amor de Deus, que os bons falem, para a gente poder equilibrar isso aí. Porque se você deixar de usar um meio de comunicação desse, eu já briguei com você e continuo brigando. Precisa, porque senão só fica os ruins gritando. A gente tem que conversar com a Visa. Aquela bandeira do cartão de crédito. Que aí dá tempo da gente verbalizar. E quando eu falei que a morte é um convite, é porque nada faz a gente pensar mais em vida. Por exemplo, você sai muito mais reflexivo sobre a sua vida quando você sai de um velório do que quando você sai de uma festa. Assim, a gente esquece. E é só que quanto mais velho a gente fica, e assim, eu falo, estou ficando velha, mas eu quero que o tempo passe mais devagar. Mas, por exemplo, você falou um negócio que a gente não tem certeza. Eu era a rainha do controle. Eu falava, eu sei o dia que eu engravidei. Falava para meus filhos, vocês dois foram planejados. Eu, de fato, sei o dia que eu engravidar. E aí, hoje, de repente, eu falo, putz, que inocente. E a entrega gera menos frustração. Então, chegar perto dos 50 está me fazendo entregar mais. Então, isso tem sido magnífico. Agora deixa a moça falar. Vamos lá. Isadorinha, de onde veio? Então, eu sou uma filha, a filha mais velha, de pais maravilhosos, sabe assim... Lá em casa não tem ninguém, eu brinco que eu sou a menos bem-sucedida. Então, você vê que lá em casa o trem é péssimo. Porque são pais amorosos, rígidos, assim... a moda antiga, mas uma rigidez que te falava, seu limite é esse, eu não vou te impor limite, você vai. Então eu sempre fui muito, tanto que eu era aquela amiga assim, Isadora vai? Não, então se Isadora vai, você pode ir? Porque eu sempre fui responsável, e assim, eu nunca tive hora para voltar para casa, eu era livre, mas com um senso de responsabilidade. Então eu era aquela que sentava na primeira fila da sala, dava bronca se o povo não estivesse desrespeitando os profetas, mas uma liderança nata, nada muito agressivo, né? Assim, sempre fui muito esportista. E meu pai, ele é um engenheiro de uma família de engenheiros que falava que queria 3 filhas médicas. Então, para mim, eu cresci ouvindo isso. Minha mãe muito forte, eu lembro da minha mãe trabalhando de manhã, de tarde, e ela fez faculdade à noite, quando eu tinha 10 anos. Então, ela formou quando eu fiz 10 anos. Ela fez a 2ª faculdade. Então, sempre essa coisa de trabalho, de responsabilidade. E aí, para mim, era normal que eu ia fazer medicina. Mas eu era melhor aluna em tudo. Eu fiz até uma avaliação, que
teste vocacional. Eu podia ser qualquer coisa no teste vocacional, então, para mim. Aí entrei na faculdade. Não, no intercâmbio, eu fiz intercâmbio. O tanto que essa vida é interessante. Eu fiz intercâmbio na Flórida. Nessa época eu jogava polo aquático, adorava, era excelente. E queria ser. Eu queria fazer esporte, eu queria ser treinadora, né? Nos Estados Unidos tinha. E aí eu apliquei para ir para locais que tinha polo aquático e fui para a Flórida. Minha escola não tinha polo aquático, então eu nadei. E a minha primeira família nos Estados Unidos, eu morei na casa de uma senhora na Flórida, que é aquele calor maravilhoso, que o único lugar da casa que tinha ar-condicionado era o primeiro andar, onde ela tinha uma casa, uma ILPI, que é uma instituição de longa permanência para idosos. Então eu passava o dia inteiro com aqueles idosos. E eu já vinha de famílias longevas. Então a família da minha mãe é longeva, minha avó super musical, uma família super musical, não tem jeito de você ir para uma festa sem ter cantoria e microfone e briga. E minha avó tocava violão, piano. Então nós crescemos num ambiente super musical e de conviver com as minhas tias, avós, com as primas da minha mãe. Então eu cresci nesse ambiente. Minha avó faleceu com 97 anos. E na família do meu pai, onde meus avós, minha bisavó, era super presente. Então, eu tenho uma tia centenária, ela tem 104 anos. Que legal. No aniversário dela, eu liguei para ela, tia Lucília, onde a senhora tá? Eu tô em Miami visitando minhas netas. Que fofa. E aí eu tenho um outro tio acabou de fazer 98, que é ativo, que desenha. Então, assim, tem um trabalho falando que quando você tem uma convivência bem próxima com pessoas mais velhas durante a sua formação, você molda nas suas escolhas e até suas atitudes, né? Eu tinha um tio Aníbal, gente, ele que me ensinou a ser cuidadoso e cuidar da família. Então, você vai se moldando. Aí, quando eu entrei na faculdade, aí passei na Federal, na faculdade, eu queria mudar o mundo, né? Eu queria mudar o mundo, queria fazer o mundo melhor. Tanto que todos os meus amigos, quando foram fazer estágio internacional, todo mundo foi para a Europa. Eu fui para onde? Para Cuba. Porque Cuba, que tinha medicina, que ia mudar o mundo. Enfim, descobri que não era bem isso, que eu estava sendo enganada. Mas aproveitei a experiência. E aí, no 4º ano, eu brinco, a minha musa inspiradora, que é uma geriatra de Goiânia, a doutora Elisa, que estava na faculdade. E eu comecei a achar muito legal. Até então eu queria fazer medicina da comunidade, sanitarista, né, mudar. E aí eu falei, nossa, mas ser geriatra é mais legal ainda. E aí os pacientes, todo mundo via paciente mais velho, ele separava os prontuários para eu atender. Então todos os idosos passavam comigo, porque não era todo mundo que tinha paciência em atender os idosos. Então assim, eu descobri que eu ia fazer geriatria. E eu tenho perfil para ser cirurgiã. Eu gosto de medicina, eu acho medicina muito legal. O bom de ser geriatra é que você tem sempre um problema diferente, né? Eu brinco que eu sou central de solução. Porque diz que adora. Não tem uma doença só. Cada dia, um dia é uma memória que não tá boa, outro dia é um humor que não tá bom, no outro dia é o rim que já não tá tão bom, o outro é o músculo. Então, cada dia é um... Então, você não cai... Você é o clínico geral da atualidade. Eu sou uma clínica geral, né? Na verdade, uma clínica especializada, que é outra dificuldade. As pessoas acham que o geriatra é um clínico que envelheceu e aí resolveu cuidar. Né? Muitos chegam e falam, mas a senhora é tão jovem. Falei, a dermato que é boa, né? E a felicidade. Mas o geriatra, ele faz clínica médica e depois ele faz geriatria. Então, ele faz uma clínica só para você entender que a geriatria não é uma clínica só, né? Você tem todo um contexto, você tem que pensar em prognóstico, expectativa, planejamento, orientação.
Então, eu acho interessante, né? Eu gosto de desafio. E a geriatria, você pode pegar um jovenzinho que vai lá e que quer envelhecer bem, e aí vai anualmente no meu consultório. Então, eu tenho paciente de 20 e poucos anos, e eu pego o paciente, né, que eu auxilio melhorar, né, o desempenho, melhorar a independência, ajudo na autonomia quando é possível. E às vezes eu também ajudo a finitude. E fazer diferença na vida do paciente é uma coisa que me motiva, né? Esses dias tem pouco tempo, morreu um dos pacientes que eu gostava demais. A gente tinha muita afinidade. Ele era muito sério e toda vez que ele me via, ele sorria. Aí a filha falava, eu não aguento quando meu pai te vê, Isadora, que ele abre aquele sorriso. E aí ele entrou num processo de finitude. Foram 3 dias muito difíceis para a filha. Ficou naquele processo, né? Como eu já falei, morrer muito difícil. E para mim também, né? Porque esse era um paciente que eu tinha vínculo, aí dessa internação ele não acordou, ele não sorriu mais para mim. E querendo ou não, toda vez que você perde um paciente, você despede alguém que foi importante, né? Sim. Na sua formação enquanto pessoa, na sua formação enquanto médica, com certeza eu aprendo diariamente. Mas foi interessante que geralmente eu não vou no velório nem no enterro dos pacientes, porque sim, é difícil, né? Com volume, com dia a dia, mas esse eu quis ir, porque eu tinha um vínculo. E achei bom a filha falando tanto que eu fiz diferença, e eu via que eu fazia diferença. Porque ela estava insegura, ela só me mandava assim, você vem no hospital ainda hoje? Eu falava, estou chegando. Aí acalma. Então trazer essa calmaria também é bom. Então não deixa de ser um trabalho que tá mudando o mundo, né? Eu acho que o que ela queria vem acontecendo. Ah, né? com certeza. Com certeza. Não no macro. Sim. Porque eu era igual a Leninha, eu Mas dentro achava que eu tinha. Dentro das capacidades, né? Disso. Tipo, eu ainda tô aquela coisa poliana, mas ó. Dentro das capacidades vem sim mudando o mundo. Eu mudo o mundo de quem é cuidado Ao seu comigo, redor, com ao seu certeza. redor. Cada pessoa que você encontra, você pode mudar. Claro, às Cada vezes um que você encontra. eu mudo às vezes A na gente finitude, subestima. mas eu mudo em otimizar a questão da mobilidade e ela conseguir levantar da cama sozinha, Sim. né? Ou quando o paciente sente que quando ele passa mal, ele tem, né? Eu acho bonitinho que eu dou o meu contato, ele fala, olha, eu não importuno, eu falo, não tem problema. E eu me importuno. Porque, né, dele ficar seguro, dele ter confiança, de eu poder auxiliar. E às vezes eu mudo o mundo meu e do paciente, e da Isso. família do paciente, e da comunidade daquele paciente, né? Tem um programa, não sei se você já ouviu falar dele no Netflix, chama Últimas Palavras. Já te falaram desse programa? Eu te falei do dele? Qual que é? Acho que eu já assisti. É o seguinte, tem 2 episódios só. Um daquela Jane Goodall, que é aquela que cuidava dos macacos, que morreu ano passado com 91. E o segundo episódio agora foi com aquele ator Eric do Grey's Anatomy, que morreu de ela agora, recente, um bem bonitão. Então, qual que é a proposta do programa? Eles filmam, fazem uma entrevista, não tem ninguém, tipo assim, não tem o Edu, tudo monitorado por câmera, só tem um entrevistador que inclusive é fenomenal, eu tô apaixonada com a perspicácia dele de fazer perguntas, que para mim, uma das qualidades melhores da pessoa é saber fazer perguntas. Com certeza. Eu acho uma coisa linda e sábia. E aí são os dois, essa gravação foi feita com a Jane 6 meses antes dela morrer e com o cara um pouco antes também. Qual que é a proposta? Isso só vai ao ar quando você tiver morrido. É lindíssimo. Então, quando ele soltou o documentário, a conversa é desse nível assim, você já morreu, você já não tá aqui, o que você quer falar? É assim, imperdível. E aí eu assisti, são 2 personalidades totalmente diferentes. A gente tá vendo uma senhora que morreu com mais de 91 e que quando ela conta, a sensação que eu tenho é que é de uma vida muito bem vivida e ela tem uma serenidade ao falar, muito tranquila, e que quando perguntaram para ela assim, ele fez a mesma pergunta para os 2, você não tá aqui mais, onde você tá?
uma forma de inteligente de saber qual que é a sua crença, né? E ela falou assim, eu não tenho dúvida que eu fui recebida pelas pessoas que me amam e pelos macacos que eu mais me relaciono. Ela fala o nome deles. Serenidade. Quando foi pro ator, ele falou assim, você quer uma resposta honesta? Aí ele falou assim, quero. Ele falou assim, não acredito em nada disso, acho que a gente inventa para ter um conforto. Só que nem por isso, a entrevista dele deixou de ser uma entrevista maravilhosa. Mas você viu, se foi uma vida interrompida, assim, Mais e bruscamente, de uma forma agressiva. com uma doença ruim. É uma doença desagradável que ele fala assim, tem hora que ele fala assim, gente, até agora eu não acredito. E um monte de traumas que ele relatou, que ele guardou e que eu não sei, que pode ser que tenha sido fruto do desenvolvimento dessa doença, que eu acredito muito nisso, um adoecimento interno, Energia. mas não deixou de ser maravilhoso. Então, assim, 2 seres humanos contando a trajetória deles. E a minha pergunta é assim, que eu fiquei pensando assim, putz, quero assistir sempre esse documentário, que ele é muito inspirador. Mas será que, quando eu estiver mais perto da morte, o que eu quero ser quando eu olho lá na frente? Eu quero dar conta de ver esse documentário com tranquilidade. Eu quero chegar na hora que fala assim, putz, tá tudo certo. Eu fiz, vai ser uma perda. Fala assim, quando você morrer, vai ser uma perda, né? Não, mas assim, é porque eu gosto demais Ela é disso do aqui. meu grupo, autoestima baixa. Um monte de gente chorando, né? Triste. Isso aí, gente, eu quero festa. Mas assim, eu queria ver isso com tranquilidade. O que você vê nos seus pacientes que você fala assim, putz, eu vejo uma serenidade no morrer. Existe uma característica que você vê? Eu acho que o jeito, assim, a idade com que você é cometido, o tipo da doença, né? Então, assim, eu já cuidei de 2 amigas mesmo, no leito de morte, né? 2 amigas com câncer de mama, que eu cuidei. E engraçado, quando a primeira não. A segunda, quando fez diagnóstico, eu falei, nossa, eu ainda vou cuidar dela, assim, porque eu já tinha cuidado da primeira, então eu já sabia como é que ia ser. O jeito, morrer não é fácil. Eu acho que quando você já fez tudo o que você se viu fazendo, organizou, né? Eu vejo que a morte é mais tranquila quando a família tá bem organizada, né? Os filhos, né, encaminhados, né? Uma coisa que angustia, às vezes, paciente meu é quando eles ainda não fizeram sucessão patrimonial e aquele estresse familiar reflete, né, nesse processo. Mas eu acho, é uma trajetória bonita, cria os filhos, conquistou, né, aqueles que conquistaram, né, vieram lá de baixo e tiveram uma jornada fruto da sua dedicação, do seu trabalho. Eu acho que isso é interessante, né? Eles geralmente têm uma morte tranquila. Eles mesmo falam. Tem alguns que falam, não, doutora, eu tô pronto. Tem uns que estão prontos tem alguns 20 anos, né? E não chega, porque morrer não tá fácil. Eu falo isso, o povo acha que é mentira, mas tem muita tecnologia. Mas eu acho que ter alcançado projetos bons, né, ao longo da vida, deixa esse processo de finitude mais leve. Mas também é importante você terminar um projeto e você já começar o outro, porque senão seu processo de envelhecimento também fica muito sem objetivo, que seja igual a minha paciente, sair de uma viagem para entrar em outra. São projetos, né? São projetos, né? O outro é gerenciar obras sociais, o outro é fazer o enxoval da bisneta. Você precisa de ter projeto, porque se você não tiver um projeto para te motivar a ser acordar e ter o que fazer, né? se acordar para passar o dia, para dormir de novo e acordar de novo, não faz sentido. Você vai morrer. Você começa a deprimir. E às vezes nem morre, você só fica triste. Porque eu acredito, isso é uma coisa que eu acredito. Aí é uma crença minha. Que a gente tem um projeto mínimo, né? Porque eu vejo pessoas assim, cheias de vida, e que do nada a vida vira de
vira 360, 180 e da noite pro dia se adoece e começa a viver isso aí morre. E tem pacientes que estão na cama há 10 anos e às vezes a família me liga, e aí, posso viajar? Eu falei, não tem boa, pode, porque tem 10 anos que ele tá, do mesmo jeito que ele pode ficar mais 10, tudo pode acontecer, né? Então, assim, eu acredito muito que a gente tem uma programação, digamos assim, de feitos, do que você se propôs. Isadora, deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta. Eu não sei se na sua casa é assim. Hã? Enquanto eu deixo. Enquanto você deixa. Eu tô com várias aqui. Enquanto você, então. Vai multiplicando. Como que você vê e como que você observa a relação dos idosos com rede social? E agora a gente está entrando numa época que inteligência artificial está mais aí no dia a dia, então assim, coisas que não são verdades, que são difundidas, as mensagens chegam no grupo de WhatsApp, e aí é encaminhada para os grupos de família, e você vê eles ali assim, imersos nisso tudo, acreditando nas coisas, com raiva de coisa que não aconteceu, que é mentira. Menina, é um problema. Nesse mundo atual, as redes sociais para os idosos, porque eles não entendem que tem muita manipulação e inteligência artificial, eles são de uma era que... E desculpa, o social da rede social não é o mesmo que você estava falando lá de se sociabilizar e tal. E assim, hoje mesmo uma me falou, nossa, a hora que eu adoro é a hora que eu vou para o celular de 5h30 às 8. Nossa. Imagina o tanto de informação que chega ruim, de qualidade, verdades que não são verdades, e eles não conseguem filtrar o que faz sentido e o que não faz. E aquilo começa a se repetir tanto que passa a ser uma verdade. Né? Eu tenho grandes problemas no meu consultório, assim, de casais que começaram a brigar por causa disso, porque também tem uma... tudo tá muito polarizado, né? E aí começa a chegar aquele tanto de informação que nem sempre é verdade, e aí aquele idoso se irrita com a esposa porque ela vai contra aquela verdade, aí o convívio familiar vira um inferno. E vira um fiscal do outro, né? Um fiscal do outro, e aí se ela não fala o que ele quer ouvir é um problema, e se ele não fala o que ela quer ouvir é outro problema. Então, eu tenho muita preocupação. Mas, ao mesmo tempo, como eles não têm onde se inserir, é um jeito, eles entendem aquilo como uma janela para o mundo, que de fato é. Só que a qualidade vai chegando tudo quanto é tipo de informação. Então, é um problema. E não adianta a gente ficar falando que é mentira, que aquilo não tem verdade. Acho que a gente precisa de trazer... É interessante, eles me mandam... Pra saber. Eles me mandam as informações. A senhora viu que legal isso? Aí eu falo, ai meu Deus do céu, isso aí. Eu falo, pois é legal, pena que não é verdadeiro. Não, mas peraí, não vamos longe não. Esses tempos pra trás, mandei um vídeo pra Juju, pra minha filha. Ela falou assim, mãe, pelo amor de Deus, isso é inteligência artificial. Então, tá ficando bem difícil de você discernir o que é o que não é, sabe? Assim. Eu que ainda não tenho 50, quase, entendeu? E a janela pro mundo, eu imagino... mais velho, mais novo. Sim. E a janela pro mundo, eu imaginei uma janela aberta, mas que qualquer pessoa pode passar e jogar uma coisa pra dentro ali, assim, né? E aí, qualquer coisa, assim, tranqueira chega e... Mas é o jeito deles se comunicarem. Até eles tentarem se comunicar com os netos. Sim. Porque assim, eu ainda sou uma mãe à moda antiga, né? O celular tem uma idade para ganhar, tem um tempo, mas não é hoje uma senhora no meu consultório me falou, não. Eu já falei, meu neto tem 13 anos, 14 anos, ele tem 2 celulares, um de comunicar, WhatsApp, e o outro é de jogar com os amigos. Aí ele passa o dia inteiro e eu
fico policiando, porque a mãe e o pai não fazem. Eu falei, mas esse papel não é da senhora, a senhora é a avó. Ela falou, pois é, doutora, mas aí eu já coloquei, na minha casa o celular do jogo não entra mais. Mas aí ela começa a distanciar desse neto, que não era o papel dela, porque ela tá contra uma coisa que o pai e a mãe estão falando que é normal. Então, não é fácil. Você nem pode ser... É aquele negócio do excesso. Você não pode também não dar, porque é um jeito deles se comunicarem. Foi interessante. Tem a parte boa da rede social. Um monte. Né? Eles reencontraram os amigos do primário, do ginásio, da faculdade. Eles marcam grupos, eles marcam reuniões. Mas esse filtro que é difícil para nós, para eles é mais ainda. Eu acho. Eu vou entrar num assunto que você me pegou aí, 2. Primeiro, assim, lá em casa também foi assim, a Juju, que é a minha mais velha, eu falei, só vou dar celular com 15. Quando chegou com 12, ela falou assim, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou um ET na minha sala de aula, por favor. Ela argumentou, mas foi assim, tudo com horário e tal, e eu acho que isso é importante, mas a gente tá indo contra a maré, porque é mais fácil largar. Não é fácil vigiar. Não é fácil. É trabalhoso, educar é trabalhoso. Mas hoje eu vejo os dois assim com 20 e quase 18 e falo assim, putz, valeu a pena cada briga. Você é neurótica, pegava 7 horas da noite, tinha que estar do lado da sua cama. Eu falei, tinha limite, tinha regra, e pra mim o ser humano pede limite, pelo amor de Deus. Senão vai pro excesso. E a janela do mundo é pros extremos. E assim, voltando pra questão da solidão, são as idades que mais tem literatura e maior incidência de solidão é a adolescência e a fase adulta, assim, o idoso. Então, a gente precisa... E o filtro para eles, para saber de verdade ou mentira daquelas informações, é ruim, é difícil pra gente, pra eles é pior. Então, eu vejo que esse excesso de desinformação, de rede social, de inteligência artificial e querendo manipular. Eu vejo até uma tentativa de manipular esse idoso, que é muito perigoso, né? Para usar. Ele é presa fácil. É presa fácil. Remédio, tal remédio não faz sentido, não pode. Ué, a literatura não fala isso, meu amor. Eu vou falar para a senhora, não é o que a senhora quer ouvir, é o que a ciência fala. Não vamos falar de um estudo, vamos falar de meta-análise, os estudos dos estudos. Agora eu vejo com uma aqui que você vai... Vamos ver se a gente... Vou te falar. Então vai. Aconteceu uma história no meu consultório, eu atendo muita gente de idade também. Idosos. E aí um senhor super bacana de 76 anos, voando no trabalho, e conversador, e me conta história, e eu tenho que escutar muita história, e eu adoro as histórias dessas pessoas. O duro é o povo da boca aberta contando história. Mas o que eu tô te falando, acontece meia hora lá e 1 hora que eu já falo. E ela conversa com o paciente de boca aberta. E ela conversa. Eu fiz uma cirurgia nele e tal, e aí o filho dele foi buscá-lo no final da cirurgia, eu já conheci o filho dele, taranana. Quando ele voltou, umas 2 vezes depois, eu falei, meu tratamento com o senhor aqui agora já finalizou. Só que eu queria te dizer uma coisa. O senhor tá surdo. E ele deu um passo para trás e falou assim, meu filho falou para você, não foi seu filho. Eu tô falando pro senhor porque eu não olho o paciente sua boca. Eu percebi. E como o senhor é super comunicativo, tá voando, isso é um problema muito importante. Porque eu perdi a audição. Ele contou a história dele, não vou falar muito porque ele, assim, é uma história de consultório, né? Mas eu sei que depois ele falou assim, mas eu já tentei, esse negócio de aparelho auditivo é um horror. É um horror. Eu falei assim, deixa eu te falar, eu vou te mandar na melhor. E eu tenho uma grande amiga que é de empresa de aparelho auditivo, e mandei lá, e aí depois a mulher dele foi lá no meu consultório, pediu para me conhecer e falar assim, eu queria te agradecer, porque tem quase 10 anos que eu peço. Aí eu vou fechar. E assim, precisou de uma pessoa de fora para falar. A pergunta porque para mim essa é uma briga, assim, que eu falo muito para os meus pacientes. Não escutar é um problema sério? É um problema seríssimo. Porque não escutar é um dos... Quando a gente fala em demência, né? Doença de Alzheimer, síndromes demenciais, tem um trabalho que fala que 35%
são modificáveis, são fatores modificáveis. O resto é determinismo genético seu, mas 35% é modificável. O déficit auditivo, ele é responsável por 9%, então quase 10% de você evoluir com quadro demencial pode ser prevenido se você identificar e tratar precocemente. É muito importante. E assim, porque você não escutar, você fica isolado socialmente, você perde informações que você não vai conseguir armazenar, e você não percebe, porque você, se estiver enxergando bem, você começa a fazer leitura labial, e é comum, às vezes, você envelhecer, você perder um pouco a nitidez das palavras, você vai entender o som, mas às vezes você não vai entender bem as palavras, mas isso pode ser corrigido. Então, o ideal é que você identifique esse problema precocemente, porque se você demora muito a colocar um aparelho, acontece isso. Você sai do silêncio para uma caixa de som com uma rave no seu ouvido. É impossível. Ninguém adapta. Que lá deixa qualquer um enlouquecido. Então, se você identifica bem no início, começa a colocar e adaptar e criar o hábito, isso não chega nesse ponto. Dificuldade de acostumar. Super. E aí você perde a oportunidade de usar alguma coisa que vai te proteger, né? E vai te inserir novamente no mundo. Porque você começa a não ir para ambiente que tem mais de uma pessoa, você não gosta mais de festa. Então, se todo mundo escuta a sua televisão, porque sua televisão tá altíssima, ou o seu celular. Então, assim, é muito importante. Eu falei isso, que assim, a gente tem uma grande parceira, que é a Lívia, que é da Audibel, que eu queria que ela estivesse aqui, ela não conseguiu estar, porque eu acho que é uma pessoa que você tem que conhecer, uma mulher muito legal, assim, que você vai conhecer ela na hora certa. E ela que fala isso. Quem diria que um dia você ia me dar lucro aí quando eu pudesse fazer isso pra ela, muito figura. Mas é isso, é o olhar, apesar de eu ser uma dentista, eu olho o paciente inteiro e eu sei o grau de... Não tem como. A gente precisa, mas às vezes é o de fora que traz o olhar, né? Porque é difícil, né? Assim, a gente começa a ficar enjoado. Se você começa a falar pro seu pai, o senhor não tá escutando? Ó, você não tá lembrando. Você parece outdoor, né? Toda hora você... Plaquinha. E não é coisa positiva, que ninguém quer ver seus defeitos. Não. Eu não gosto de ver meus defeitos. Eu não te falo, mesmo porque a gente não tem, né? Arrasou. Meu marido que não escute. Arrasou. Coisa adora. Falando de uma pessoa que não tem defeitos, como que é pra você? A gente falou da rede social pro idoso. Você falou mais cedo sobre a quantidade de desinformação que tem na rede social. E aí eu queria te ouvir como médica. Você é uma super profissional, mas você optou até então por um estilo mais low profile, digamos assim. E eu queria saber qual é essa relação que você tem, assim, como que você vê, como que você enxerga, como que você vê os colegas, não tão colegas, mas assim, queria te ouvir a respeito disso aí. Como que é essa relação? Eu continuo sendo aquela menina que queria mudar o mundo. Então, antes da pandemia, eu fiz um evento, 50+, porque uma coisa que me angustiava era... Esse público 50+, era muito subvalorizado. E se você for fazer os estudos, o povo é quem tem a economia na mão. Não, e assim, foi um trem tão absurdo. Eu fazendo meu evento, eu fui procurar parceiros grandes que têm produtos perfeitos para os 50+, e todos me falaram, não, a gente não quer nossa marca relacionada com 50+. Porque talvez hoje, depois da pandemia, isso mudou. Mas assim, antes da pandemia... Mas eu ouvi de marca que você fala, não tem cabimento. E eu falava, não, mas esse produto seu é para esse público. Ele falava, inclusive o produto que eu prescrevo para meus pacientes no meu consultório. E eles falavam, não, a gente quer ser relacionado com jovem, com maternidade, porque não é 50
agora talvez, né? Eu acho que a Cláudia Raia foi uma boa Virada de chave. virada de chave, né? E mesmo porque se a gente for ver esse modelo de envelhecimento que a gente tem hoje, pensa nossos avós, com a idade dos nossos pais, não tem nada a ver, Nada a ver, gente. né? A gente, na idade dos nossos, tem nada a ver. Tudo bem que minha avó, ela usava calça jeans e tênis, Mas era já à ela frente era do mais, tempo. muito. É. Mas a minha outra avó já era uma avó. Pode saia mesmo. Isso, talvez não saia, mas ela era um intermediário, porque a minha avó materna, ela era muito moderna. Ela era alegria, ela levava violão, todo mundo falava, você é neta da Lúcia? Nossa, ela contava piada e ela subia no palco, então, porque uma família de artista. Então, assim, nessa época foi bom. Eu tive na pandemia, eu falei, gente, eles estão tão ruins. Eu fiz várias lives, eu amava. Gente, eu me divertia nas minhas lives. Eu morria de rir. O povo, todo mundo que me vê hoje fala, não tem cabimento você não fazer mais live. Porque era bom, assim, eu falava, qual o tema que eu acho que tá ruim? Incontinência urinária. Eu falava uma incontinência urinária. Aí outro foi sexualidade. Aí a mulher falava assim, você não pode tomar banho em 10 segundos. Eu pensava, eu tomo em 5. Você tem que passar a mão. E eu falava, gente, aí eu ria, dava trela, porque era divertido. E eu gosto. Acho que tem gente ainda de qualidade. O problema é que são pessoas que talvez não falam que o público que tá lá quer ouvir, porque ele não tem pílula mágica. E às vezes as pessoas querem pílula mágica. Não existe. Gente, se tivesse, tomava, gente. Eu não sou tão boba assim. Você acha que eu acordo cedo, vou malhar, né? Teve uma época que eu tava malhando tanto que meu marido jogou uma praga e falou, excesso de malhação faz mal, machuquei o joelho. Porque é o jeito que eu me vejo me preparando pro meu processo de envelhecimento. Já que eu falo, eu faço. Mas eu acho que o conteúdo de qualidade, ele existe, mas é porque tem muito mais de não qualidade. Uma pílula mágica é a pessoa que não tem consultório bom, que quer te ensinar como ser seu consultório. Mas se seu consultório tá tão cheio, você não precisa de vir no Instagram me ensinar. Eu não tenho tempo de ensinar ninguém, porque, né, a demanda é alta. Sim. É aquele que te dá uma pílula mágica e fala, se você está usando tal remédio, está errado. Não é possível que a ciência, toda essa ciência está errada em você, que é o iluminado do conhecimento. Então, assim, acho que um jeito da gente prestar atenção, como que essa comunicação já teve, assim, de serviço, falar que mamografia não deve ser feita. Aí o CFM foi atrás, processou, a pessoa teve que falar. Tem gente que faz muito de serviço, né? A gente demora tanto a convencer as pessoas que elas precisam de fazer. A medicina hoje é muito preventiva, principalmente no Brasil, né? Onde a gente tem essa cultura de ir fazer exame. Não precisa também do exagero que a gente às vezes tem visto, né? Assim, mas tem, os guidelines são muito, se você faz ciência, o guideline ele é muito preciso. Você precisa fazer tais exames com tal periodicidade. Então, assim, a ciência, ela tá a nosso favor, mas a gente precisa de ter cuidado com os colegas que não estão, talvez, trazendo a informação de forma adequada. Mas olha aqui, vamos falar da parte bacana que eu acho, assim, por exemplo, o trabalho que eu faço com o Edu é um trabalho delicioso, só que eu gosto muito. Então, igual você falou que você se diverte, eu termino meu consultório, então, como meus filhos agora estão grandes, de repente meu marido não almoça em casa, então assim, às vezes eu almoço sozinha no consultório, então é a hora que eu pego meu celular e quando no caso do consultório do dia, igual esse caso que eu contei aqui do barulho auditivo, eu tenho facilidade e eu me divirto. Então eu espero aquele momento. E eu vejo você como uma pessoa que tem muita facilidade, e você mesmo já se entregou, que você se diverte. Então, ao invés de a gente falar o que tá ruim, vamos falar o que tá bom. Então assim, eu vou te dar uma tarefa, tá? Tipo, você pega seu celular amanhã, conta um caso, porque numa conversa que a gente teve aqui, você tratou o diagnóstico de uma pessoa querida minha, você me alertou para um exame que ela tem que fazer, você falou de uma coisa minha, que eu falei, nossa, tem que ir lá no seu consultório, você já me deu a consulta, eu inclusive eu não acho que eu não vou lá mais, mas você tem muita facilidade, você é muito boa para explicar com simples, você vai
Então, você pegar um celular aqui e fazer isso, eu acho que a gente precisa é disso. Porque, putz, você é muito boa, você tem muita experiência, você é uma referência. Você não pode ficar fora. Aí eu vou te falar que é um dever social. Enche sua bolinha, Eduardo. Mas é porque o que ela falou é uma coisa que, assim, é muito clara mesmo, e a gente vê todos os dias que, em busca de atenção, a pessoa, ela topa falar qualquer coisa, né? Assim, eu vou buscar atenção, então eu falo qualquer coisa, jogo qualquer coisa pro mundo, e até que isso retorne de uma outra forma negativa, eu já alcancei a atenção que eu queria, né? Então, assim, esse é o perigo quando a gente baliza em cima disso. E cada vez mais a gente tá percebendo isso, assim, que falta pessoas que estão ali para entregar verdade, honestidade, para colocar sentimento bom, né? Porque eu acho que a rede social, ela também precisa disso, E eu acho que tem um algoritmo. Se você escuta um negócio errado, aí o algoritmo da rede social começa a mandar só coisa errada. Aí a pessoa chega lá para você, por exemplo, vou dar um exemplo. Estatina. É uma medicação para colesterol, com evidência científica robusta, já foi estudado para prevenção de demência, é quem salva vidas pela ciência para oclusão de coronária, de AVC, é o padrão ouro de tratamento para quem tem stent, para quem tem AVC. E aí chega o povo no meu consultório, não, isso é um veneno. Veneno é o torresmo, gente, mas com excesso. De vez em quando pode. de vez em quando. Tudo pode. Lá no meu consultório só tem uma coisa. Eu tenho um amigo que não pode. Super querido. Ele é jovem, começou sendo meu paciente, hoje ele é meu amigo também. Ele ainda é paciente, 40 anos, acho que ele nem tem 40. Não. E ele adora essas bobagens. Essas bobagens, parece que ele é filtro pra bobagem. Esses tempos ele falou, Isadora, você não acredita que eu vou fazer? Eu falei, não acredito não, qual que é a bobagem da vez? Ele foi pra Londres fazer um teste genético e tinha que entrar numa fila. Aí ele me ligou de lá e falou, bem que você me falou que era uma cilada. Não, porque eu já ensinei ele. Te pedi um exame. Está na dúvida, liga num laboratório de referência e pergunta se faz lá, gente. Que laboratório bom não quer fazer um exame bom? Aí ele já me ligou, me pediram, eu já liguei, não existe, né? Não tem esse exame. Eu falo, nossa, mas você melhorou demais. Eu falo, nossa. E aí ele virou um amigo e ele gosta dessas bobagens e tudo. Aí ele já me liga e fala, tal coisa. Acho que começa a chegar uns algoritmos. E aí vira verdade absoluta. Mas a estatina é uma coisa boa, que virou um demônio. Então as pessoas que precisam estão deixando de se beneficiar porque tem um achismo. Ainda bem que tem um remédio novo para dislipidemia, que não é estatina. Então, eles ainda não sabem disso. Jazinho, mas assim, esse é um desserviço, esse é um problema. É igual o outro falar que não é para fazer mamografia, porque dá câncer de mama. E talvez num posicionamento desse, você vai enfrentar muita barreira também, né? De gente querendo mostrar que, de repente, o que você está falando não é o certo em vista de tudo que já existe divulgado na rede social, hoje, como se fosse... Hoje em dia, a qualidade dos trabalhos também são... Eles arrumam os trabalhos que não existem para provar um negócio que não existe. Né? Assim, tem literatura mostrando que tem muito jeito de você manipular os dados. Né? Mas assim, a gente sabe que ainda é isso que tem na literatura. A literatura, a ciência muda, né? Eu brinco muito, o povo agora tá com birra do leite. Aí eu falo assim, mas aproveita que o ovo tá em ascensão, porque uns anos atrás o ovo era um vilão, ninguém podia, né? E é uma judiação, porque o leite, para quem não tem problema, não tem intolerância, é uma excelente fonte de proteína. O idoso, ele começa a perder o paladar para comer carne. Então, você consegue usar o leite como uma fonte proteica, uma fonte de cálcio. Então, se você não tem problema com leite ou com derivado de leite,
Mas aí virou um demônio. O leite, eu adoro um leitinho Nossa, com eu tomo. café. É um gagal. Leninha, obviamente, o nosso primeiro episódio, Já estouramos o tempo. né? Sim. E eu De já ainda longe. tenho um monte de coisa pra perguntar. Epigenética. Nós vamos ter que conversar por fora. Isso depois de desligar a câmera. E aí, se o programa terminou, nosso momento de alta também terminou, né? Acabou a alta de todo mundo. Alta no geriatra não existe. Eu só vou, se você estiver muito bem, eu vou te dar um retorno de 6 meses. Isso é uma máquina de fazer dinheiro. É prevenção, Isso é né? uma máquina de Isso aí, fazer arrasou. dinheiro. Eu brinco que é uma consulta, e aí um amigo meu falou, e aí em troca minha escravidão. Aí ele é jovem, o meu compadre, ele foi esses dias lá, ele falou assim, nossa, agora eu ganhei sua escravidão. Mas é assim, eu tento ser disponível, cuidar, porque a gente também não tem hora para adoecer, né, gente? Não. Bom, então assim, eu acho que foi um sucesso nossa primeira. A gente parece até que fica bom, né? Quando a gente fala com a gente. Começamos com... A gente não fez cansada, né? É. A gente só foi. E Isadora, você é Eu muito gosto de bom. falar pouco, né? Então... E essas histórias são muito boas. Eu acho que o que fica da gente são as histórias. Eu falei desses programas, assim, eu já fiquei, nossa, vou fazer Netflix, me chama. Não é? Eu acho que as histórias e as viagens. Pode. Só não oriento viajar comigo, que minhas últimas viagens estão dando tanta zebra. Aí alguém falou, é bom ter história, porque você vai ter muita história para contar. Eu falei, já tô cheia, pode dar certo. Tem muito as caderninho próximas. lotado, né? As próximas já podem dar certo. É isso. Ó, esse então foi o primeiro episódio de muitos. Começamos com os 2 pés, né? Que não pode ser nem o direito nem o esquerdo. Objetivo, que é assim, mostrar o que tem por trás do jaleco. Que eu acho que é o que de fato interessa. Que já pensou ter uma geriatra chata? Acho que ter o desejo de gostar da pessoa, de se envolver, acho que ser público esse papel. E a nossa proposta é essa, trazer pessoas que a gente mostra por trás desse jaleco, que é muito melhor. Que depois hashtag menos gente chata no mundo. Muito obrigado.